Caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste domingo, a nossa comunidade estaria numa grande festa a celebrar a Senhora da Estrela, padroeira da nossa sociedade filarmónica e invocação que nós atribuímos à Mãe de Jesus, muito querida desde há muitos anos nesta comunidade. Iremos celebrá-la festivamente no dia litúrgico, na próxima terça-feira, dia 2, dia da apresentação do Senhor, aqui nesta matriz. Mas hoje não poderia de invocar a Senhora da Estrela para que ela, de facto, nos ajude a anunciar Jesus como luz de todas as nações. Para que ela, por sua intercessão, continue a fazer da nossa Filarmónica uma escola de valores, uma escola onde, pela música, se educa para que os jovens e homens e mulheres que formam aquela instituição possam contribuir, como têm feito e muito bem até hoje, para o bem da nossa comunidade. Portanto, peçamos à Senhora da Estrela que ore por nós junto do seu Filho Jesus. Para melhor e mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, porque muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, Santíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoramos de todo o coração, que amemos todos os homens com sincera caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deves escutar.
Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grão de fogo, para não morrer. O Senhor disse-me, eles têm razão. Farei surgir para eles do meio dos seus irmãos um profeta como tu. Porei as minhas mãos na sua boca e lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Não endurçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de ter visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe." E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Jesus é o Messias libertador. Com a sua vinda até nós, até ao meio da humanidade, com a sua palavra e com as suas ações, ele vem propor, em nome do Pai, um projeto de liberdade e de vida a todos os homens. E para que este projeto seja uma realidade, as leituras de hoje sugerem-nos duas coisas, essencialmente. Primeiro, que cada um de nós não ignore a dimensão profética do seu batismo. Segundo, que cada um de nós aprenda de Jesus a viver com coerência, que as nossas ações falem mais, digam mais de Jesus, da vida, do que as nossas palavras. Na primeira leitura, Moisés anuncia precisamente o aparecimento de Jesus de Nazaré, o profeta que virá a seguir dele e será o Messias. Todo o povo do Antigo Testamento esperava por este Messias. Mas, na verdade, nem todos depois vão saber o reconhecer como Filho de Deus. Mas, através dos profetas, Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes as suas propostas. O profeta é alguém que Deus escolhe, Deus chama, Deus envia para que a sua palavra viva no meio dos homens e mulheres deste mundo. Se quisermos, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E como isto é magnífico. Deus dar a possibilidade de nós, homens e mulheres, falarmos dele a outros homens e mulheres. É de facto admirável como Deus serve-se de todos para se fazer próximo de todos. Como dizia, o ser profeta, falar em nome de Deus é algo que está
relacionado com o nosso batismo. E nós devemos abrir o nosso coração, deixar que Deus nos capacite para que a sua palavra possa chegar aos outros através de nós. Para que isto aconteça, há que haver humildade da nossa parte. Sentirmos apenas instrumentos que Deus coloca na vida da humanidade para apresentar as suas propostas. Quando nós decidirmos que vamos falar em nome de Deus, quando nós prepararmos grandes discursos, ou procuremos mostrar aos outros que somos muito conhecedores de Deus e eles não sabem nada, é um falso profeta. Seremos falsos profetas. Estaremos a passar a nossa palavra, as nossas ideias, e não a palavra que Deus nos pede, que Deus nos pede que levemos até aos outros. No Evangelho, Jesus mostra-nos que pela sua palavra e pela sua ação, Ele consegue de facto renovar, transformar em homens livres aqueles que vivem no pecado, aqueles que estão sujeitos, prisioneiros da morte. Não há profeta como Jesus. Ele é realmente o profeta por excelência. E a razão de ser da sua autoridade é que Ele é o Filho de Deus. E deste modo, Jesus ensina-nos com esta autoridade de ser o enviado, ser o Filho de Deus, que nos apresenta uma coerência de vida que nós devemos desejar alcançar. Pelo menos devemos trabalhar para sermos semelhantes a Jesus nesta coerência. Isto porque Jesus é o que diz. Ele não diz uma coisa de si e depois a sua vida demonstra outra coisa totalmente diferente. Ele faz ao dizer, ele fala ao fazer. E a dimensão do profeta e do cristão também é de ser educador. Nós somos educadores uns dos outros. Estamos todos a aprender uns com os outros. E para que isto seja uma verdade, de facto, esta coerência de vida é um desafio constante que Deus coloca a cada um de nós. O Papa Francisco diz que sem coerência não é possível educar. A coerência é um fator indispensável na educação. Coerência. Não se consegue fazer crescer, não se pode educar sem coerência. Sem coerência e testemunho. Hoje, a Igreja faz memória de um grande santo educador. O último dia de janeiro é dedicado pela Igreja à memória de São João Bosco, aquele que foi aclamado pelo Papa João Paulo II como sendo o pai e o mestre da juventude. E uma das afirmações de São João Bosco é esta: lembrai-vos de que a educação é uma questão de coração, do qual somente Deus pode dar-vos as chaves. Meus irmãos, vivemos num tempo
em que todos reclamamos como é difícil educar, sobretudo educar os mais novos da nossa sociedade. Em São João Bosco nós encontramos um modelo de que não é, senão pelo amor, que a educação é capaz de transformar a vida dos mais jovens. É uma questão de coração. É abrirmos o nosso coração a Deus e Ele, que tem as chaves, saberá abrir o nosso coração aos outros, para que, pela coerência, pelo testemunho, nós possamos, de facto, propor a todos, mas em especial aos mais novos, este projeto de liberdade e de vida que Jesus veio apresentar ao mundo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, dizendo confiadamente: ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que a Santa Igreja, presente em toda a terra, ampare e defenda os profetas, que o Espírito Santo nela faz surgir. Oremos, irmãos. Para que os diáconos, leitores e catequistas deem testemunho da palavra que proclamam ou ensinam às crianças nos seus grupos. Oremos, irmãos. Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário. Oremos, irmãos. Para que os membros da nossa comunidade se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar. Oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai as orações do vosso povo e concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascente da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduzimos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Hoje, de modo especial, lembrai-vos de todos os sócios e membros da nossa Sociedade Filarmónica Estrela d'Alva. Assim como lembrai-vos dos seus membros e sócios falecidos e ainda de Gilberto Cabral Almeida, no aniversário do seu falecimento, João Alberto Borges Tavares, João Maria Félix Ponte, no 4º mês do seu falecimento, dos seus pais, Pedro Faria e todos a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Num só coração e numa só alma, digamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal do Senhor e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém pareça quebrar, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Na próxima terça-feira, como já disse no início desta celebração, iremos celebrar a festa da Senhora da Estrela com a liturgia própria deste dia da apresentação do Senhor no templo. Será na missa das 19 horas. Na sexta-feira, por ser a primeira do mês, teremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, depois da missa das 19 até às 20h30. No próximo fim de semana, por ser o primeiro do mês de fevereiro, iremos fazer uma recolha de alimentos para que a Cáritas Paroquial possa fazer chegar estes bens essenciais a algumas famílias da nossa comunidade. Portanto, podem trazer sempre, mas estamos a ver se nos habituamos a partilhar comunitariamente no primeiro fim de semana de cada mês. A partir de amanhã, melhor, a partir de quarta-feira, retomamos a catequese presencial para todos os anos. Desde o primeiro ano até ao 10º ano, voltamos a ter catequese presencial a partir de quarta-feira, sábado e sábado, que são os dias de catequese. Assim, também iremos voltar a celebrar a Eucaristia às 16 horas de sábado. Uma Eucaristia que pretende acolher as crianças e os pais destas crianças que estão na catequese. Também, durante esta semana, iremos ter uma reunião de catequistas na quarta-feira, às 20h30, não presencial, mas através dos meios digitais. Portanto, reunião geral de catequistas, quarta-feira, 20h30, através da internet. Não pensam para explicar melhor agora, que isto ainda tenho que falar com o Tiago. Por último, uma palavra aos nossos irmãos imigrantes, muitos deles que continuam ainda privados de celebrar a Eucaristia nas igrejas onde residem e que têm estado conosco através desta transmissão. De facto, não percam a esperança, porque vai ser possível passarmos este momento, vai ser possível voltarmos a reunir-nos como de antes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.